Jó. A Bíblia declara que Jó foi um homem íntegro, um homem segundo o coração de Deus, um homem que fugia do mal, mas também era um homem próspero, um homem rico, porque nós entendemos na nossa geração, aquele que teme a Deus, apenas aquele que é pobre. Nós entendemos que só pobre busca Deus, só pobre precisa de Deus. Mas quando lemos a história de Jó, não é isso que nós percebemos. O que nós entendemos que Jó é um homem rico, é o homem mais rico daquela nação onde ele se encontrava. Mas é um homem que a Bíblia vai dizer, temente a Deus. É um homem que fugia do mal. Mas ele estava inserido numa sociedade corrompida, numa sociedade onde havia jovens como ele, pecadores, pessoas que se dedicavam a caminhos tortuosos. Mas Jó não vai escolher esses caminhos. Ele vai buscar ser reto a Deus. Ele vai buscar ser um homem temente a Deus. Então um dia a Bíblia declara que os filhos de Deus eles vão passeando e consigo também vem o Satanás. Nós vamos compreender, Deus está conversando com o Satanás. O próprio Deus pergunta a Satanás, de onde tu vens? E ele vai responder, eu venho rodeando a terra, venho passeando por ela. Deus diz, não, é mentira. Tu viste o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem que se aparta do mal, um homem que foge do pecado, e não há um homem igual a ele, não há homem na face da terra como meu filho Jó, um homem que me teme, um homem que me obedece, um homem disciplinado. E diabo, como acusador, vai dizer, não, ele só te teme e te obedece, porque você lhe encheu de riquezas. Tenta tirar tudo quanto você entregou na mão dele, para vermos se ainda ficará firme diante da sua palavra. Queridos irmãos, esta passagem não é um homem que está contando o testemunho de Jó, é o próprio Deus que está a contar o testemunho de Jó. Deus, ele está conversando com o diabo, ele está testemunhando que Jó não me serve por causa daquilo que eu lhe cerquei. Ele me serve porque ele me ama. Ele tem obediência em mim. Não são as riquezas que eu lhe dei que faz com que ele me ame. Não, o seu coração é segundo o meu amor. Amém. O próprio Deus está testemunhando, está dando um testemunho a um homem terreno. Aí o diabo vai dizer, tenta tirar tudo quanto você lhe cercou, para ver se ele não blasfema contra ti. Então Deus permite para que o diabo tocasse na vida de Jó, para que o diabo tocasse nas coisas de Jó. Queridos irmãos, Deus não vai te deixar ser tentado porque Ele não te ama, não. Às vezes Deus permite que nós sejamos tentados, primeiro para glorificar o nome dEle, segundo é para nos exaltar diante dos outros. Deus, quando te deixa você passar por tentações, é porque Ele quer te amadurecer. É porque o propósito dele na sua vida é tão grande que você não tem ideia. Quanto mais for afligido, maior será a altura que Ele vai te levar. E Ele não vai te deixar ser tentado além daquilo que você não consegue suportar. Se hoje você passa essa dificuldade, querido irmão, é porque Deus sabe que você é capaz de passar por isso. Foi Ele que te criou. Não existe dificuldade nessa terra que Deus não consiga suprir, porque foi Ele mesmo que criou antes de que nos criasse. Ele conhece nossos limites, Ele conhece nossas fraquezas, Ele conhece nossos pontos
pontos fortes. Esta dificuldade que hoje você está a passar não é para te matar, é para te amadurecer. Quando os irmãos de Maria e Marta, eles mandam um servo para chamar a Jesus, dizendo: Jesus, o teu amigo Lázaro está doente, precisa morrer, venha curá-lo. Deus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Filho do Homem. Então não pense que estas dificuldades que hoje está a passar é porque alegra-se Deus te vendo passar por essas dificuldades. É porque Ele quer te levar em lugares mais altos. Ele quer te dar algo que teu coração nunca imaginou, algo que teus ouvidos nunca chegou. Mantém firme. Mas Deus ainda vai continuar a dizer que Jó é um homem segundo o meu coração. E Jó foi tentado. A Bíblia declara que não houve um homem tentado como Jó, tirando Jesus. Jó perdeu tudo quanto ele havia conquistado esse tempo todo por um dia. E um dia viram todas as áreas. Perdeu seus filhos lindos, perdeu toda a riqueza que ele tinha. A Bíblia vai dizer que ele era o homem mais rico naquela nação. Não havia ninguém com riqueza como Jó, mas ele perdeu tudo isso em um só dia. Ele perdeu tudo quanto ele havia conquistado. E como não bastasse, perdeu também a sua saúde. Mas a Bíblia vai afirmar que Jó manteve-se firme e não blasfemou contra Deus. Não é nós que hoje tem dor de cabeça, hoje tem dificuldade em alguma coisa, começamos a blasfemar contra Deus e achar que Deus não existe, Deus me abandonou por causa das dificuldades. Nós deveríamos ter olhado as dificuldades como uma escola. O deserto para nós como cristãos não deveria ser uma parede, deveria ser uma escola. Porque o próprio Jesus diz de que eu vim deste mundo, mas não sou do mundo. No mundo tereis aflições, tereis dificuldades. Tudo quanto estamos a ter hoje não é novidade. Jesus já havia dito, mas como nós não buscamos as Escrituras para compreender de quem nós somos, por isso ficamos surpreendidos. Jesus não escondeu isso de nós. Ele disse que no mundo tereis aflições, tereis sofrimentos, mas mantenha firme, porque eu venço no mundo. E todo aquele que deixou tudo quanto tinha, por amor de mim, nesta terra, terá 100 vezes maior, e na vida vindoura, a vida eterna. Nós não estamos aqui porque não temos nada a fazer em nossas casas. Não estamos aqui porque estamos a fazer um teatro, não. Nós sabemos em que servimos. Hoje pode parecer que nada está acontecendo, mas coisas estão sendo construídas no mundo espiritual. E chegará um tempo, você e eu vamos dizer que valeu a pena. Queridos irmãos, mantenhamos firmes e íntegros. Ele disse: melhor suportar essa dor. Porque se Ele é que dá, por que na hora dele tirar, nós temos que blasfemar contra o seu nome? Ele é o Deus que dá. E é o Deus também que tira. Quando dá, nós dizemos que glórias a Deus. Mas quando Ele tira, nós queremos murmurar. Por que não agradecemos também quando Ele tira? Ele é dono de tudo. Tudo é dele. Tudo vem dele, e também devemos entregar. Jó não blasfemou contra Deus. E por causa da sua integridade, por ele conservar a sua integridade, Deus o levantou no mais alto. E a Bíblia declara que Jó recebeu em troca dobro tudo quanto ele havia perdido. Nosso Deus é um Deus de recompensa. É um Deus que recompensa 2 vezes maior. Jó se tornou o homem mais rico 2 vezes maior. E Jó teve filhos mais lindos 2 vezes maiores. Por causa da sua integridade. Ele começou rico, terminou pobre, mas recomeçou rico. Porque é assim que Deus faz para aqueles que são filhos dele. Eu amo aqueles que me amam. E eu honro aqueles que me honram. E aqueles que me buscam na madrugada me encontram. Nosso
Deus é fiel. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Pai. Ele diz que filhos, achegai a mim, e eu achegarei a vós. Se nós nos achegarmos ao Pai, com toda a nossa integridade, lealidade, fidelidade, humildade, Ele é justo e fiel para a sua palavra se cumprir em nossas vidas. Mas por que a palavra do Senhor não se cumpre em nossas vidas? Se essa palavra é vida, é porque nós ainda não nos posicionamos. Precisamos nos posicionar, irmãos. E nosso posicionamento diante de Deus não pode ser de forma momentânea. Quando Deus dá, glória a Deus. Quando não dá, o povo de Israel não podia se juntar com outras famílias, com outros povos que não obedeciam, que não buscavam, que não adoravam a Deus de Israel. Porque senão iriam trazer o espírito de paganismo ao povo de Deus. Então eles vão casar-se com mulheres moabitas, mulheres idólatras. Só que por decorrer do tempo, esses dois filhos também morreram. E esta mulher ficou desamparada, ficando sem dois filhos e sem o seu marido. Querido irmão, não importa quais sejam as necessidades, não se mova do lugar onde o Senhor te colocou. Se Ele te colocou aqui, é onde o Senhor está te vendo. Não se mova. Não queira estar no lugar onde Deus não está te vendo. E não fica no lugar onde Deus não está. Quantos hoje querem permanecer no lugar onde Deus já saiu? Fica onde Deus está, não onde estava. A Bíblia declara que Deus, para o homem, Ele dividiu a vida em 3 etapas, em 3 tempos. Existe o tempo passado, o presente e o futuro. Quantos de nós continuamos a apostar no tempo passado? Queremos apostar no tempo passado. Ficamos a vida toda a pensar nas coisas do passado. Quando o passado não tem mais nada para te oferecer. O passado deveria ser um momento para te corrigir da onde você falhou, para fazer melhor no presente e perspectivar o futuro. Mas nos apegamos no passado, perdendo tempo. Não se mova onde Deus te colocou. Quantos de nós aqui saímos direto de África para o Médio? Hoje fazemos experiências. Sai do Médio, vai para outro estado. Lá a vida não dá certo, volta. Sai de novo, vai. Lá não dá certo, volta. E depois passam a reclamar a vida toda. A América também, esse país não presta. O que não presta são as suas más decisões. Tomamos decisões precipitadas. Vivemos por ilusões. Viver a vida dos outros. Queridos irmãos, não é o lugar que faz as oportunidades. São as oportunidades que fazem o lugar. Amém. Ainda que Deus te coloca no meio, que parece uma mata, mas é onde o Senhor vai criar as oportunidades para ti. Amém. Quantos foram às cidades grandes, hoje estão de volta. Ainda muitos vão voltar, porque não é lá que Deus tem os feitos. Todo o bem que você faz, Deus recompensa. Amém. Nada que você tenha feito, não existe sacrifício que nós tenhamos feito em que Deus não há de nos recompensar. Não, Deus é um Deus de recompensas. Existe um dia em que Deus vai recompensar. Deus só está apenas nos preparando. Deus só está nos preparando nossos corações para recebermos a sua graça. Deus disse ao apóstolo Paulo: Paulo, eu sei que você tem uma dor, você tem buscado cura. Não te preocupes, porque a minha graça te basta. A graça dele nos basta. Não são as coisas que procuramos. Sabemos que precisamos, sim precisamos. O próprio Deus reconhece isso. Ele disse que bem eu sei que todas as coisas vocês precisam. Mas primeiro, buscam a fonte das coisas e tudo isso vos será acrescentado. Permaneça, seja fiel.
e não deixa se vender. Não deixa a sua integridade ser corrompida. E não deixa as necessidades de tirar um fogo. Mantém fogo em Jesus Cristo. Mantém fogo, alimenta o seu espírito, o seu coração da palavra. Seja fiel a Ele. Todos os homens que hoje a Bíblia conta testemunho foram fiéis. Não prosperaram num piscar de olho, não. Primeiro foram fiéis a Deus. E por causa da sua fidelidade e da sua fé com Deus, Deus lhe recompensa, os recompensou. Não foi em vão que Abraão deixou a terra do seu pai e a sua família, indo para um lugar onde nunca tinha pisado, no lugar onde seus olhos nunca tinham visto. Ele abandonou tudo. E todos, quando deixam tudo por amor a Ele, Ele recompensa. Ele não abandona. E não são envergonhados. Mantém firme. Hoje só apenas parece uma palavra. Hoje só estamos a falar uma palavra, apenas palavra. Mas amanhã tudo isso que hoje falamos há de se materializar. Nada que hoje é material que não tenha vindo primeiro da palavra. Tudo foi construído por meio da palavra. É a palavra que traz a existência das coisas. Creia nesta palavra. Ela vai trazer a existência das coisas que você precisa. Mas primeiro, precisa marcar o passo da fé e manter fiel. Seja obediente a Ele. Seja disciplinado. E não se mova em vão. Não se mova do lugar onde Deus te colocou. Não saia do lugar onde Deus te colocou. É lá onde Ele está te vendo. É lá onde Ele vai te abençoar. Amém. Não se emocione, irmão. Não se emocione, irmã. Não é a igreja cheia que traz a bênção. É a igreja cheia de intimidade com Deus e que traz as bênçãos. Mantenha firme. Seja fiel a esse Deus. E seja fiel à sua igreja acima de tudo. Porque esta igreja é Deus invisível. Esta igreja é Deus invisível. Que você pode ver. Seja fiel. E teu coração seja cheio de amor. Amém. Não importa qual é a dificuldade que você tenha. No caso que você tenha. Amém. Partilha. Doe. Dá. Porque existe um momento em que Deus vai dizer: bendito seja vós ao reino do meu Pai. Porque quando eu precisei, vocês me deram. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava preso, vocês me visitaram. E quando eu estava doente, vocês me visitaram. E vocês dirão: Senhor, quando isso aconteceu? Todas as vezes que vocês fizeram por um desses pequeninos, a mim vocês fizeste. Não tira o seu fogo. Cada um de nós tem um dom. Deus deu um dom. Talvez seu dom seja de ajudar ao seu próximo. Não perca esse dom de ajudar o seu próximo, ainda que você passe por dificuldades. Este é o seu ponto forte que Deus te deu. E o diabo vai combater contigo para te tirar esse ponto forte que Deus te deu. Por causa desse coração bom que você tem de ajudar os outros. Mesmo que você não tenha, você está sempre disponível a ajudar os outros. Esse é o ponto forte que Deus te deu. Maximize esse ponto forte. Não deixa de ser roubado esse ponto forte que Deus te deu. Por causa das dificuldades que você está passando. Existem momentos em que Deus primeiro vai atender os outros do que você. Por que Ele faz isso? Se eu também passo por essas necessidades, por que Ele tem que atender primeiro os outros? Que não lhe buscam de todo o seu coração. Porque Ele também tem que atender os outros do que a mim que Ele busco. Ele sabe. Ele precisa usar você para fortalecer os outros. Para depois Ele atender você. O que Ele fez com Pedro? A Bíblia declara que antes de Pedro conhecer a Jesus, Pedro era um pescador. Um certo dia Pedro sai em sua casa, vai pescar. Mas ele pesca toda a noite e não achou nada. E ali vem Jesus e diz a Pedro: empresta-me o seu barco, porque eu quero ministrar a palavra de Deus ao povo. Pedro tinha necessidades. Pedro devia ter se zangado com Jesus, dizer que
Eu passo minhas dificuldades. Não sei qual é a história que vou contar em casa da minha família, porque não achei peixe. E você vem me dizer, me empresta o meu barco. Pedro podia ter se exaltado, mas Pedro não fez isso. Ele emprestou seu barco a Jesus. E para piorar, Jesus disse: segura o barco enquanto eu prego a palavra. Pedro podia ter dito: isso é muita ousadia. Eu te empresto o meu barco, ainda tenho que ser mais eu a pegar. Jesus sabia o que estava a fazer. Existem momentos na vida, pescador. Deus primeiro, eu sou pescador. Esse mar não tem peixe. Jesus disse: vai. Ele disse: sobre a tua palavra eu farei. Pedro lança a rede. A Bíblia declara que já não conseguiu puxar os peixes. Teve que chamar socorro para puxar a rede. Assim o Senhor fará na tua vida. Se tu manteres firme nessa palavra. Mantém firme. Tem vezes na vida, parece que nada está acontecendo em nossas vidas. Parece que estamos no mundo em que está acontecendo as coisas. Estão a prosperar os mundanos. Parece que estão a prosperar. Nós que buscamos a Deus, parece que não estamos a subir na vida. Mas é só uma aparência, não é verdade. É só uma aparência. É isso que os olhos mostram. Mas na verdade não é isso. Aqueles que esperam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, permanecem para todo sempre. E aqueles que aguardam no Senhor correrão, não se cansarão, caminharão, não se afatigarão, voarão como águias. Aqueles que esperam no Senhor, esperam no Senhor. Existe seu dia. Cada um de nós tem o seu dia. Apóstolo João, enquanto está na ilha de Pátamo, ele vai dizer de que no dia do Senhor eu fui achado. No dia do Senhor. Quer dizer que o dia do Senhor não é domingo, não é sábado, não é segunda, não é terça, mas é aquele dia que o Senhor decidiu entrar na sua vida. Mas para isso, você precisa manter firme. A desgraça será se o Senhor decidir entrar naquele dia na sua vida e não te encontrar preparado. Essa é a desgraça. Mantenha firme. Mantenha firme. Tudo que estamos a ver parece, mas não é o que parece. Parece que estão a prosperar, parece que nós não. Parece que estão a conseguir, nós não. É só parece. Mantenha firme. Aleluia. Eu vou terminar dizendo que se for fiel a essa palavra, haverá um dia em que você testemunhará. Você vai testemunhar, porque essa palavra é vida. Jesus um dia disse: vossos pais não comeram pão que desceu dos céus. Os vossos pais que estavam no deserto, o que comeram não foi o pão que veio dos céus. O que comeram foi o maná. O verdadeiro pão que desceu dos céus é a minha carne. Aquele que comer a minha carne. Porque a minha carne é o verdadeiro pão que desceu dos céus. Mas o povo se escandalizou, porque não compreendeu a palavra. E Jesus vai dizer: o que eu vos digo, a palavra que eu vos falo, vocês não deveriam se escandalizar nela. Porque a carne não é o que vivifica, mas o Espírito. Porque a palavra que eu vos disse é Espírito e vida. Jesus estava a dizer: aquele que permanecer em mim tem a vida, mas aquele que estiver fora de mim não tem vida. Ainda que você respire, ainda que você se veste bonito, ainda que você coloque o cabelo mais comprido, não há vida fora de Jesus. Só Ele é a vida. Mantém firme, irmão. Mantém firme, irmão. Chegará um dia em que você vai dizer, ainda que você não esteja aqui, esteja para outro estado, outra cidade, mas você dirá, valeu a pena por ter obedecido aquela palavra. A igreja primitiva não era uma igreja grande. Quando começou,
era uma igreja de 12 discípulos, e depois se tornou uma igreja de 120 membros, e depois foi enchendo. Mas quando ela começou, não começou uma igreja grande em número, não, mas era uma igreja grande em temor a Deus. Se hoje ouvirmos a voz dele e permanecermos na sua palavra, seremos chamados benditos do Senhor. Não se mova do lugar onde Deus te colocou. E não se emocione por aquilo que os outros hoje estão a viver. É a vez deles. Glorifica a Deus pela vez dos outros. Se alegra pela vez dos outros. Porque se você se alegrar pela vez dos outros, assim também você será exaltado. Mas se você nos alegrar na graça que os outros estão a viver, você não terá. Porque Deus vai abençoar o coração livre, o coração que ama, que se alegra com o próximo, que se alegra com as bênçãos do outro. Porque se você não se alegrar com as vitórias dos outros, como te será dado? Não há como. Se alegra com aquilo que os outros estão a viver hoje. Também chegará a sua vez. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Dizer ao Senhor: Pai, me mantém firme na sua palavra e no lugar onde me colocaste. Não permita que nada me mova. Não deixe que a minha emoção fale mais alto, mas sim que a sua graça e a sua palavra ambos continuem me guiando, e que o Senhor me encontre por onde me colocaste.